Bom, então hoje o tema, né, do nosso trabalho, do nosso estudo, são os tormentos voluntários. Os tormentos voluntários estão no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e é uma instrução dos espíritos. No Evangelho, há algumas partes onde Kardec ele faz um estudo referente a temas do Evangelho, a ensinamentos de Jesus, e frequentemente os espíritos que ajudaram Kardec, né, os espíritos convocados por Deus para trazer até nós, clarear as informações que Jesus nos deixou, esses espíritos também complementam essas informações, essas orientações, trazendo determinadas instruções. Nesse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, há outros espíritos que dão as instruções. Essa instrução do item 23 é do Fenelon. No Evangelho, se porventura alguém tiver com dificuldade de fazer a leitura pelo computador e tiver o Evangelho em suas casas, pode fazer uso do Evangelho para que facilite aí a visualização. Essa instrução está dividida ela foi organizada em 3 parágrafos, 3 simples parágrafos. Nós vamos efetuar a leitura de cada parágrafo e faremos os comentários, as avaliações, buscando desdobrar o que Fenelon traz em cada parágrafo especificamente. Começando então, os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E, coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, nesse primeiro parágrafo aqui dessa instrução, logo na primeira frase, o espírito já dá um sinal, uma sinalização do que ele está tratando, pelo menos nessa primeira parte da orientação dele. Ele diz: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Esse termo mescla está significando a felicidade pura, absoluta, né? Então, o Espírito está dizendo que a felicidade absoluta não se encontra na Terra. Mas o Espírito coloca também que o homem vive incessantemente em busca dessa felicidade, da felicidade. E, paralelamente, essa felicidade incessantemente foge ao alcance do homem, do ser humano. Quando eu falo homem, eu falo do ser humano, de um modo geral. Esse tema da felicidade, essa palavra felicidade, é algo que ela vem sendo muito debatida ou trazida na atualidade, e acho que vale a pena nós darmos uma avaliar um pouco esse termo, felicidade, o que o espírito talvez estivesse querendo dizer com relação a isso. Acho que cabe fazer algumas breves reflexões sobre a felicidade. O que é estar feliz? O que é ser feliz? Existe diferença entre essas duas situações, estar
e ser feliz? A expressão estar feliz remete a um estado de espírito, a um período específico com uma duração finita, acessível e alterável à passagem do tempo, ou seja, perecível. Quando se fala que alguém está feliz, eu estou feliz hoje, alguma coisa aconteceu, viveu-se alguma experiência que deixa a pessoa de fato alegre. O nascimento de um filho, do primeiro filho, o filho se formar, obter uma graduação, fazer uma faculdade, ou então você encontrar uma pessoa, um amigo que você não vê há muito tempo, e aquela sensação daquele momento faz com que você se sinta feliz, te dá uma felicidade. Mas essa felicidade, ela não é duradoura, no sentido de que, pelo fato de você ter encontrado seu amigo há 20 anos atrás, 10 anos atrás, hoje você permanece naquela euforia. Pelo fato de você ter vivido a experiência da maternidade ou da paternidade e ter ficado feliz, emocionado naquele momento, não significa que esse estado ele perdure. Então, com a passagem do tempo, essa felicidade, esse estar feliz, ele se degrada. Se é que eu posso utilizar esse termo? Já a expressão ser feliz, ela já remete a um período duradouro, a um estado de felicidade constante, inacessível e inalterável à passagem do tempo. Portanto, imperecível. A expressão ser feliz, quando a pessoa ela é feliz, esse estado é um estado mais profundo, é um estado mais duradouro, não está relacionado a algum acontecimento que se tenha vivido, no sentido que nós tínhamos colocado anteriormente. Então, esse estar feliz, aparentemente, nos leva a concluir que é uma condição superficial de felicidade. Superficial porque passageira, porque não é perene, porque não permanece, não é imune à ação do tempo. Já ser feliz já remete a uma condição de felicidade profunda que vem da essência do ser humano. Como a gente tinha colocado anteriormente, ser feliz resiste à ação do tempo, a pessoa é. Então ela traz uma condição de maior profundidade, que vem da essência do ser humano. Então, qual será a verdadeira felicidade? Estar feliz ou ser feliz? A busca pela felicidade. No mundo ocidental, né, nos países, nessa região do mundo que se convencionou falar o Ocidente, há mais de 2.700 anos, o homem busca definir a verdadeira felicidade. O que é a verdadeira felicidade? O que seria isso? Dezenas, centenas de pensadores procuraram definir a felicidade através de conceitos que não a representassem como algo perecível, efêmero, como, por exemplo, o poder, a posse, mas como algo que viesse de dentro, ligado a um conhecimento duradouro. Hoje em dia, na atualidade, a busca pela felicidade parece estar mais direcionada para o ter, relacionada ao consumo desenfreado de bens, mercadorias, a obtenção de prazeres sensoriais. Parece estar mais, a busca pela felicidade parece estar mais direcionada para isso do que para o ser. A gente está definindo aqui como sendo o autoconhecimento visando a aquisição de virtudes e valores morais para o crescimento do espírito. Então, a gente olhando a sociedade, hoje, não quero fazer aqui uma avaliação passada, mas hoje, no nosso presente, a sensação que nós temos é isso, as pessoas estão muito focadas
no sucesso de alguma forma, na busca pelos prazeres sensoriais, seja pela alimentação, seja pelo sexo, enfim, ou acumulação de riquezas, aquela percepção que muitas pessoas têm que a posse dos bens ou a riqueza as tornará felizes. Muitos programas, muitas séries passam essa mensagem, se não diretamente, indiretamente. Então, essa é a impressão que se tem hoje com relação a essa questão da felicidade. E nós? Estaríamos nós buscando estarmos felizes ou sermos felizes? Com essa pequena, breve reflexão, com essa breve reflexão, nós estamos buscando aqui aprofundar um pouco o que Fenelon está dizendo, trazendo nesse primeiro parágrafo dessa orientação. Ele diz: vive um homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla, felicidade pura, não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes, as dificuldades que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Me parece aqui que Fenelon está falando exatamente, quando ele fala dessa questão da felicidade, dessa busca e dessa dificuldade de encontrar essa felicidade, me parece que ele está remetendo para aquela felicidade mais efêmera, aquele estar feliz, que muitas vezes as pessoas, eu vou dizer inocentemente, ou às vezes nem tão inocentemente assim, buscam encontrar. As pessoas muitas vezes, nós espíritos encarnados, imperfeitos, aqui na Terra, muitas vezes nos iludimos com esses conceitos. Vemos pessoas, eventualmente, com uma condição melhor do que a nossa, vemos os programas, como havia comentado, de televisão, mostrando uma série de situações, vemos os esportes, os jogadores, sejam de futebol, de basquete, enfim, ganhando fortunas, e, eventualmente, nós podemos acreditar que essa, de fato, é a felicidade. O sucesso é uma receita da felicidade. Esse sucesso, esse acúmulo de riquezas proporciona aqueles prazeres efêmeros. Mas será que é isso mesmo? Será que essa é a felicidade verdadeira que nós devemos buscar? Fenelon fala aqui claramente que, independentemente das vicissitudes, das dificuldades que nós enfrentamos na Terra, o homem, o ser humano, o espírito encarnado aqui, poderia gozar de uma felicidade relativa. Se não procurasse nessas coisas perecíveis, nessas coisas efêmeras, nessa felicidade que não perdura, ou seja, se o homem não procurasse nessas coisas, nos gozos materiais, né, e direcionasse a sua busca para os gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes. Esse prelibar é no sentido de você ter um antigozo, fruir antecipadamente. Você não chegou à condição de espírito evoluído, puro, para, de fato, gozar, viver a felicidade plena. Mas quando se busca os prazeres da alma, quando se busca determinadas condições, situações, quando se busca direcionar a nossa vida para esses prazeres da alma, esses gozos da alma efetivos,
aí nós temos antecipadamente esse gozo, de fato, espiritual, vamos chamar assim, né? Que é um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. E Fénelon continua. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele, o ser humano, se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E, coisa singular, o homem, como que de intento, ou seja, como que intencionalmente, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Esses tormentos voluntários, então, como o próprio nome já diz, são tormentos, são angústias, sofrimentos, aflições que nós poderíamos evitar. Como? Direcionando a nossa busca pela felicidade às coisas imperecíveis. É isso que o Espírito tá trazendo para a gente, que a gente consegue apreender aqui nesse primeiro parágrafo. Vamos avançar um pouco mais? Vamos ver aqui o que ele coloca no segundo parágrafo. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme, maiores tormentos? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que, amanhã talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Então, nesse início, né, nessa primeira frase, está dito: haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme, maiores tormentos do que esses. Ele continua: para o invejoso e o ciumento não há repouso. Eles estão perpetuamente febricitantes. Febricitante, se nós procurarmos o significado, né, tem a ver com febre, né, febris, mas a gente pode também, a gente encontra também esse significado como sendo uma agitação, uma excitação perpétua, nas palavras de Fénelon. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. De fato, a inveja e o ciúme, conforme bem colocado aqui nessa orientação, atormentam a gente. A gente não tem paz. O desejo de ter aquilo que o outro tem e que nós não temos leva muito frequentemente ao desequilíbrio. Desequilíbrio no sentido de nós buscarmos, vibrarmos numa frequência, vibrarmos sentimentos que não são elevados e atrairmos espíritos que estão naquela mesma faixa que nós, desses sentimentos. E, muito frequentemente, nós sofremos a influência desses espíritos, também invejosos e ciumentos, e isso faz uma alimentação, é como se fosse um círculo, a gente fica andando em círculos. Romper, por isso que muitas vezes romper com as obsessões é muito difícil, porque o obsessor e o obsidiado, eles se alimentam daquele fluxo de energias, daqueles sentimentos alimentados por eles próprios, gerados por eles próprios.
ele continua, dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles, emulação é no sentido aqui de uma competição, né, de você buscar alguma coisa, você vê algo que outra pessoa tem e buscar obter aquilo. Emulação não necessariamente, essa competição, essa busca, não necessariamente é uma coisa ruim. Nós podemos buscar, ao nos depararmos numa leitura espírita com Paulo de Tarso, com uma Maria de Magdala, nós podemos pensar, puxa vida, eu gostaria de ser como Paulo de Tarso, de realmente lutar, direcionar minhas energias contra o homem velho e fazer uma transformação da minha vida nessa encarnação. Essa é uma emulação positiva, essa é uma busca positiva, é um parâmetro positivo que nós podemos buscar. Mas o que Fenelon está dizendo aqui é que essa busca para o invejoso e o ciumento, essa competição, ela tem um outro significado. E qual é esse? Eclipsar os que lhe estão próximos. Ou seja, a pessoa quer apagar o outro, apagar no sentido dela. Se o outro a quem ele inveja brilha, ele quer brilhar mais do que o outro. Muitas vezes, apagar o brilho do outro sem conseguir ele próprio atingir aquela luz. A alegria, então, das pessoas invejosas e ciumentas, né, conforme a orientação, consiste em excitar nos que lhe se assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. E aí, o Fenelon ele fala aqui de insensatez, e a gente vai também avançar um pouco no sentido de compreender o significado aqui dessas palavras. Insensatez. O que vem a ser insensatez? O que vem a ser insensatez? É a característica do que é insensato. Falta de juízo, loucura. Mas tem mais uma outra definição. A insensatez também é o ato resultante da falta de bom senso, de ponderação, imprudência, loucura. Insensatez também pode ser definido como desatino, irreflexão. Para avançar um pouco mais, nós vimos também o que vem a ser o insensato. Já pela definição de insensatez, nós poderíamos chegar ao insensato, mas achamos interessante trazer também a definição dessa palavra. Insensato é aquilo, né, o que não é conforme ao bom senso, à razão. Que ou aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida, insano, doido, delirante. Então a gente percebe aqui que nas definições de insensatez tem uma, né, pegas no dicionário Hawais, da língua portuguesa, há um direcionamento claro para a questão da falta de juízo. Algumas palavras até usadas loucura, mas falta de ponderação, falta de bom senso. Isso é insensatez. Faltou aqui a última definição para insensato, que é também desajuizado. Mais uma vez, o juízo aparecendo aqui como faltando aquele que é insensato. Mas vamos também ver as definições de sensatez. Qualidade de sensato, bom senso, equilíbrio. Ponderação ao tratar de assunto delicado ou difícil, prudência, precaução. E o sensato é que tem juízo, é aquele que é equilibrado, que age ou pensa com cautela, com prudência, previdente, precavido, que é conforme ao bom senso. E aí nós trouxemos também
um pouquinho mais aqui do dicionário, como está falando de sensatez, insensatez, sensato, insensato, bom senso. Essa palavra senso, o que isso significa? Qualidade de sensato, prudência, circunspecção. Faculdade de julgar, de sentir, de apreciar. Juízo, entendimento, percepção, sentido. Aqui, nessa segunda definição para a palavra senso, aparece também, além da questão do juízo, também aparece algo em termos de sensação, né, de sentir. Né, senso pode estar relacionado às duas coisas. A questão do sentido físico, material, mas também a questão do juízo, da razão, do raciocínio, do entendimento das coisas. E aí, pegamos aqui mais duas derivações. Senso crítico, que vem a ser a faculdade de apreciar e julgar com ponderação e discernimento, e o senso moral, que é a consciência do bem e do mal. Todas essas definições foram trazidas do dicionário Hawais, da língua portuguesa. E, por último, nós trouxemos aqui o bom senso, as definições de bom senso. Capacidade, poder ou aptidão de distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, o bem do mal, em questões corriqueiras, que não careçam de soluções técnicas, científicas, ou não exijam raciocínio elaborado. O bom senso pode ser definido também como o julgamento correto e equilibrado, por oposição aos estados perturbados de alma por paixão, loucura, enlevo, etc. Então, o que a gente pode trazer dessas questões relacionadas ao senso, ao bom senso, à sensatez, à insensatez, é que isso, especificamente com relação ao bom senso, acho que é uma coisa importante de se trazer, é que, na primeira definição, o bom senso ele é uma capacidade que a gente tem de distinguir o certo do errado, o bom do mal, o bem do mal, né? E sem que haja uma necessidade, não exige uma capacidade técnica, científica ou raciocínio elaborado para isso. O bom senso é algo que todos nós temos, ou está acessível a todos nós. E proporciona esse julgamento correto e equilibrado, por oposição aos estados perturbados, né, de alma ou paixão. Voltando, então, para a instrução dos espíritos, nós paramos aqui, né, na questão da insensatez. Vou ler aqui depois do ponto e vírgula e continuar. Toda emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que, amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras, essas frivolidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Eu achei que nesse segundo parágrafo, essa insensatez, esse insensato me chamou a atenção, me trouxe para essas reflexões relacionadas a isso, porque, como nós tínhamos visto, estamos falando dos tormentos voluntários. Aqueles tormentos, conforme colocado no primeiro parágrafo, que se o homem direcionasse a sua busca pela felicidade para outras coisas que não aquela felicidade passageira, ilusória, o homem, o ser humano, conseguiria fruir de uma felicidade relativa possível aqui na Terra, que seria um prelibar, um antigozo da felicidade, dos gozos celestes. E quando a gente fala da questão do bom senso, a gente vê que o bom senso é algo que, na minha concepção, na minha compreensão, é possível que todos nós
acessemos o bom senso, tenhamos bom senso, e que não exige um raciocínio elaborado, não exige um tratado científico para que nós possamos ter. E esse bom senso, ele consegue fazer com que nós, quando nós usamos o bom senso, nós conseguimos distinguir o bem do mal, as coisas boas das coisas equivocadas, das coisas corretas, das coisas não corretas. E a gente pode também até pensar nesse bom senso, ele certamente tem ligação com as leis de Deus que estão inscritas na nossa consciência. Certamente o bom senso não é algo que está ali e eu acesso. Não, ele está dentro de nós. Porque nós temos as leis de Deus escritas na nossa consciência. Então, quando nós nos deixamos levar, uma coisa que eu queria comentar é que essa questão da inveja, do ciúme, todos nós, em algum momento da vida, sentimos inveja e ciúme. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós ainda vibramos muitas vezes, estamos numa frequência, né, numa oscilação. Em alguns momentos nós estamos mais com uma frequência mais elevada, mais próxima dos nossos mentores, guias espirituais. Outras vezes nem tanto, estamos com dificuldade de estabelecer essa conexão. Então, é natural que nós sintamos, eventualmente, a inveja e o ciúme. E outros sentimentos também. O que não é natural, o que não é sensato, é nós não pensarmos claramente sobre esses sentimentos, sobre o direcionamento que nós estamos dando para os nossos sentimentos. Porque uma coisa é nós nos reconhecermos imperfeitos, mas lutarmos contra as imperfeições. Outra coisa é nós nos reconhecendo imperfeitos, ou pior, nem refletindo sobre isso, nós darmos vazão a esses sentimentos. São duas coisas completamente diferentes. O que Fenelon traz para a gente é que esses insensatos, pobres insensatos, né, que não é a eles de certo que se aplicam as palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. A preocupação daqueles que buscam a felicidade nos prazeres efêmeros e que, por conta disso, são atormentados voluntariamente pela sua própria busca, esses não serão consolados, conforme Jesus. Não são os aflitos a que Jesus está se referindo. Essas aflições são outras que Jesus traz, nos informa, nos fala sobre elas. Né? Então, isso é importante. Eu achei interessante essa insensatez, como o Espírito trouxe isso aqui, porque nos remete a isso. Ora, se o bom senso é algo que nós temos, se nós temos as leis de Deus em nossas consciências, se eu ter o bom senso não é necessário ter um raciocínio científico, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou me deixando levar pelos meus sentimentos inferiores? Por que eu estou procurando estar feliz e não ser feliz? Por que eu busco ainda a felicidade nos prazeres que não vão me levar ao verdadeiro destino que Deus reservou a mim e a nós? Essa é uma reflexão importante que a gente gostaria de trazer com relação a essas questões da sensatez e da insensatez. Avançando, então, para o último parágrafo dessa instrução, Fenelon continua. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico,
Porquanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Esse final é até poético, é belo, na situação em que nós vivemos no planeta hoje, né, com as aflições pela pandemia, aflições, tanto preocupações com relação aos nossos queridos, com relação, mas também aflições causadas pela própria condição de estarmos em isolamento, sem trocarmos um carinho mais próximo com aquelas pessoas que nós amamos, com os amigos da agremiação, enfim, né? Então isso soa muito poético. Não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Mas antes de chegar nesse final, então, indo aqui para o início da frase, Fenelon nos fala: de que tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Então, aquilo que nós estávamos falando, nos reconhecermos, né, ainda num estado em que a inveja, o ciúme, outras mazelas ainda estão presentes em nós, isso é algo que é importante para o nosso próprio autoconhecimento. Nos reconhecermos dessa forma é importante para que nós possamos lutar, identificar essas dificuldades e lutar contra elas. Porque o que nós precisamos, de fato, é ter esse tipo de comportamento, esse tipo de visão da felicidade. A felicidade que nós podemos obter aqui na Terra é relativa, não é absoluta, não é completa, mas ela depende de nós. Depende do direcionamento que nós estamos dando para as nossas vidas hoje. Depende do direcionamento que nós estamos dando para os nossos sentimentos hoje. E ele continua: esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si, não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. Vale a pena também a gente refletir um pouco sobre o que significa quimera, com a ajuda, obviamente, do nosso dicionário Hawais. Quimera, uma das definições, não é apenas essa, mas uma das definições é que a gente acredita ter mais a ver com o estudo, quimera é o produto da imaginação sem consistência ou fundamento real. Ficção, ilusão. Quimera pode ser também, por extensão, fantasia, sonho, esperança ou projeto geralmente irrealizável, utopia. E também, por extensão, algo a que falta unidade, coesão ou coerência, despropósito, disparate, absurdo. Com essas definições, então, de quimera, em retornando ao texto, o que está colocado é calmo porque não cria para si necessidades quiméricas, necessidades absurdas, necessidades irrealizáveis. Buscar a felicidade nos prazeres materiais é uma utopia, é uma ilusão, é uma quimera, é irrealizável, não é sensato, é insensatez. É isso que Fenelon está querendo trazer, está dizendo para a gente. Quando nós insistimos em buscar a felicidade, quando nós insistimos em estarmos felizes, em buscar a felicidade nisso, nós estamos construindo castelo em areia. Nós não estamos sendo sensatos, racionais. Depende de nós, das nossas decisões, sermos de fato felizes. Desde que nós direcionemos os nossos esforços para aquilo que de fato interessa ao espírito,
para os interesses reais do espírito. Eu gostaria de concluir trazendo aqui também, fazendo uma reflexão final, que eu vou ler aqui primeiro e depois eu vou falar sobre ela. É um texto bem interessante, talvez muitos já conheçam. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi, naqueles fenômenos, a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, porquanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Isso é Allan Kardec, está em Obras Póstumas, está na parte segunda do livro. É minha primeira, eu ia anotar, mas confiei na memória, mas enfim. É a minha primeira iniciação no Espiritismo. É isso, é o texto da minha primeira iniciação no Espiritismo. Por que nós estamos trazendo essa reflexão final aqui, justamente com esses dizeres, com esse texto de Kardec? Embora no início do texto ele fale do método científico, quando ele tratou do espiritismo, das manifestações espíritas, né? Ou seja, um método, ele era um homem de ciência, então ele fazia toda uma dedução e tudo mais. Apesar disso, na parte que ele fala em preto, que fui eu que coloquei, ele fala assim: percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Embora, na minha concepção, Kardec esteja falando de fato, né, que problema tão obscuro e tão controvertido, né, da humanidade. É justamente a vida após a morte, a existência dessa vida, a existência dos espíritos, todo esse mundo que os espíritos revelaram claramente a Kardec, e ele nos trouxe, nos legou como herança o Espiritismo. Embora, no meu entendimento, ele esteja falando sobre isso, mas logo no início da nossa reflexão aqui, a gente falou sobre a questão da felicidade. A felicidade é algo que no mundo ocidental, há mais de 2.700 homens, os pensadores, os filósofos, as pessoas buscam definir o que é essa felicidade. E ainda hoje, nós, muitas vezes, nos confundimos. Achamos que a felicidade está de um lado, tem a ver com as questões materiais, mas, na verdade, ela está no outro lado. Não seria também essa felicidade um problema obscuro? Foi isso que me chamou a atenção nessa passagem. É isso que eu queria trazer em termos de reflexão, né? E uma outra coisa interessante é que o Espiritismo é exatamente a aplicação da razão em nossas vidas. O Espiritismo direciona a razão, a explicação, a comprovação, como meu pai dizia, por A mais B, daquilo que Jesus deixou indicado, deixou por meio das parábolas. Só que Jesus, quando esteve encarnado aqui, ele falava e as pessoas seguiam. Aqueles que seguiram o Cristo
acreditaram na palavra dele, entenderam, sentiram a grandeza daquele espírito e seguiam aquilo que ele fazia, que ele dizia que deveria ser feito e que ele próprio fez. Amar ao próximo como amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, não fazer o mal, perdoar 70 vezes 7 vezes. Tanto seguiam que os cristãos foram martirizados no circo. Sem dúvida, sem questões, não, será que... Não, eles iam, defendiam ali a fé cristã. Passados alguns séculos, a bondade de Deus fez com que o Espiritismo viesse esclarecer, clarear esses ensinamentos de Jesus, por meio da razão, por meio da avaliação, provando, mostrando as consequências das nossas escolhas equivocadas e mostrando através, por exemplo, dessa instrução de Fenelon, desvendando para a gente a questão da felicidade. Então, contra a insensatez, contra a má utilização, contra o mau senso, criar essa palavra aqui, existe o espiritismo, os ensinamentos espíritas para, através da razão, nos fazer compreender o nosso destino de espíritos imortais. Então, esse trecho me chamou a atenção, essas palavras de Kardec me chamaram a atenção, e eu gostaria de deixar como uma reflexão final aqui desse nosso trabalho.